antes disso, pessoal, a gente tem aí as ilus, Twitter, X do Gayer e o que ele acabou falando sobre esse assunto? Tá. Então, eu vou contextualizar para vocês o seguinte. Acabou que o presidente Lula teve essa fala adjetivando a ministra Gleisi Hoffmann como uma mulher bonita. Os parlamentares de direita acabaram, então, se aproveitando dessa situação, até para meio que sair numa defesa meio placebo aí da Gleisi Hoffmann, e quem acabou liderando essa defesa foi Gustavo Gayer, que é um deputado bolsonarista. Ele acabou falando no plenário, ontem, no plenário da Câmara dos Deputados, sobre esse assunto, e eu vou pedir para os meninos rodarem para vocês. 2h30, como eu vi que ninguém sairia em defesa da Gleisi Hoffmann, eu decidi pegar o microfone por 1 minuto e fiz isso aqui. Presidente, obrigado, eu serei bem breve. Nós estamos agora há 2h30 desde que a sessão começou e a direita do plenário estava assim respeitosamente esperando para que viesse um pronunciamento em defesa da ex-presidente do PT Nacional, que foi humilhada, que foi desrespeitada pelo presidente da República, e por enquanto até agora não houve nenhum pronunciamento em defesa da ministra Gleisi Hoffmann. Então, nós da direita nos sentimos da obrigação de virmos aqui e nos posicionarmos dando solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa como uma cafetina por um cafetão, o Lula, presidente da República, praticamente oferecendo ela como objeto sexual para poder ter negociação com o Congresso. Então, presidente, como a esquerda... Nesse momento, a Maria do Rosário se revoltou comigo. Um minutinho, deputada. Como a esquerda não teve a dignidade, presidente, como a esquerda, o PT, não teve a dignidade, o respeito de prestar solidariedade a esse desrespeito, nós da direita estamos aqui prestando a nossa solidariedade à ministra Gleisi Hoffmann. Então, essa fala aconteceu ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Como vocês viram, esse é um vídeo aí do próprio Gayer, em que ele mesmo estava comentando o que acabou acontecendo lá no plenário. Antes disso, ele acabou também postando na rede social X um comentário também complicado para ele. Posta aí pra gente, coloca aqui pra gente os posts no X, produção. Primeiro foi o seguinte: é impressão minha ou Lula ofereceu a Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues? E teve mais. Deixa eu ver se eu entendi. Lula humilha e trata a Gleisi como um objeto. Ninguém do PT sai em defesa dela, eu saio em defesa da Gleisi, condenando a fala do Lula. Todo o PT parte para cima de mim, me acusando de machismo. É isso mesmo? E pode piorar. Aqui, o Rogério Correia estava comentando, também fez um post, e acabou que o Gustavo Gayer comentou o post dele. E o Rogério Correia disse o seguinte: o deputado, pelo visto, está novamente bêbado, e vamos lembrar que já matou 2 pessoas nessa deplorável condição. Mas não vai se livrar da comissão de ética, pois é falta de decoro, mesmo embriagado, é crime. Gustavo Gayer respondeu: me veio a imagem da Gleisi, do Lindbergh e do Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. E ele continuou: e aí, Lindbergh Farias vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Mota e o Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? E tem mais. Ele continuou. Essa foi o primeiro que a gente mostrou para vocês, que a impressão dele, ele acabou comentando a fala do presidente Lula. Aqui ele acabou, então, chamando para uma conversa Lindbergh Farias, que é um marido, companheiro da ministra Gleisi Hoffmann. E quem saiu em defesa desse caso específico foi Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que foi citado aqui no tal trisal, citado aqui por Gustavo Gayer. O presidente do Senado falou hoje, lá no Senado Federal, ele falou para os jornalistas. Se a gente tiver o áudio, pessoal, vamos rodar antes aqui da matéria? Avaliando representar, então, Gayer por causa dessas declarações. Fortemente. É o caso de perda de mandato, o senhor entende, presidente? Não sei. É o caso de cassação do mandato? Não sei, estou avaliando com os advogados. Deixa eu ir para lá. Um minutinho, presidente. Um minutinho. Com os advogados analisando a representação sobre a fala
do deputado federal em relação ao episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado. Qual a importância? Muito importante. O Supremo pode questionar a resolução? Não sei da resolução. Presidente, mas aí não entra aquela prerrogativa de liberdade de expressão nas redes Gente, a sociais? escada, cinegrafistas, a escada. A pergunta é muito boa. Mas não é para agredir as pessoas. Certo, boa. Presidente, então isso acha que isso dificulta as prerrogativas de imunidade parlamentar, né? O que está dificultando no Brasil é as pessoas agredirem as outras sem medir o que elas estão falando. É isso que está dificultando no Brasil. Vai ter alguma reunião física com advogados ainda? Depois, né? Te barraram ali? Vocês ouviram aí o áudio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando com os jornalistas agora há pouco, lá quando ele estava saindo do Senado Federal, depois que ele acabou, então, decidindo acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Gustavo Gayer. E a fala que a gente acabou de ouvir, a frase que a gente acabou de ouvir do Alcolumbre é essa: pessoas agridem sem medir o que falam, diz Alcolumbre sobre Gayer. Então, certamente ele vai ser denunciado ao Conselho de Ética da Câmara, isso ainda vai ser uma novela que vai rodar bastante aí até chegar no Conselho de Ética. Alcolumbre foi citado, como a gente mostrou aqui para vocês, em 2 declarações do Gayer contra a ministra. Em uma das publicações que fez na rede social X, o deputado questionou também o deputado Lindbergh Farias, que é companheiro de Gleisi, se ele ia aceitar esse trisal aí proposto por Lula. Em outra publicação, Gayer disse que veio a imagem a ele de Lindbergh, Gleisi e Alcolumbre fazendo um trisal. Gayer publicou uma série de comentários ofensivos à ministra depois de uma fala do presidente Lula que aconteceu ontem. Então, para o senador e presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, isso foi ofensivo. Para Gustavo Gayer, ele saiu em defesa de uma mulher que está aí como ministra do governo Lula.